introduzindo dessa forma? Porque ele vai mostrar que esse Deus eterno, esse que criou, que mantém, que sustenta, que governa todas as coisas, decidiu abrir mão da sua glória para nascer em forma humana, de forma humilde, e se humilhar por aqueles que não mereciam, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira diferente, vai dizer que ele esvaziou-se de sua glória e fez-se servo. Aqui ele está dizendo, olha, esse Jesus que nós vamos falar, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João está dizendo que o Verbo existe desde a eternidade. Ele não é um ser criado, ele não está num patamar inferior a Deus, ele é Deus. Ele estava com o próprio Deus na eternidade, no princípio, antes de que todas as coisas fossem criadas. Vale a pena a gente abrir dois textos, o Salmo de número 33, deixa o dedinho aí no Evangelho de João e vai comigo no Salmo de número 33, Salmo de número 33, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. É a ideia de João. É o Deus que faz todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é eterno, atemporal e criador. Tudo foi feito por meio dele e para o louvor da sua própria glória. Vai lá em Provérbios, capítulo de número 8, Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 27 até o 30. Provérbios 8, 27 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. A sabedoria estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, João introduz o Evangelho de uma forma magnífica, porque esse Jesus que se fez homem, ele é eterno e antes de todas as coisas existirem, ele é o Deus glorioso. Ele estava com Deus e tudo que nós vemos, conhecemos e nem entendemos foi feito pelo poder da sua palavra e é sustentado pela glória das suas mãos. Quando chega essa época de Natal, a gente é focado na figura de Jesus, o menino. Nós lembramos que de fato ele nasceu, e Paulo vai dizer em Gálatas 4:4 que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei. É um fato, Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E a gente olha para a criança e a gente entende porque nós temos o acesso da revelação, mas muitas vezes nós esquecemos da sua glória. Muitas vezes nós esquecemos que o nascimento de Cristo é uma humilhação para o próprio Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno, o Justo, o Criador, o Mantenedor, o Governador de tudo e de todos, está acima de tudo e todos. Ele é o Sábio, o Justo, o Longânimo. Ele é aquele que dá, que tira, que humilha, que exalta, que fere, faz viver. Ele é aquele que por meio da sua palavra faz aquilo que não existia existir. Ele é aquele que por meio da sua palavra faz com que todas as coisas andem organizadas e ordenadas.
também é por meio da sua própria palavra que Ele para a tempestade, que Ele dá vista ao cego, que Ele liberta o cativo, porque Ele é Deus. Nós devemos nos lembrar, irmãos, quem é o Jesus que nasceu. Ele não é nosso parceiro, Ele não é nosso coleguinha, Ele não é nosso amiguinho, Ele não é igual a nós, apesar de ser homem como nós. Ele é o Senhor de todas as coisas, o eterno, o glorioso. Olha só o que a gente encontra então no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, quando se fala sobre o nascimento de Jesus, a partir do verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram anunciar a glória do seu nascimento, o esplendor da sua bondade. Os pastores ficaram com medo. A visitação do anjo geralmente era um sinal do juízo divino, mas nesse dia era um sinal do seu favor. O Eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Eterno, que é digno de louvor. Os anjos vieram anunciando a sua glória, o seu esplendor. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O Evangelho de João vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. O verbo, a palavra, logos, aí do grego, vai ser encontrada no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, vai ser encontrada no verso 14 também do capítulo 1, vai lá para o capítulo 14, o verso 14, perdão. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. É a palavra que é eterna e a palavra que se faz carne e viveu entre nós. Mas também a palavra logos é encontrada na primeira carta de João. Vai lá para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra de vida. João mais uma vez está falando daquele que é a palavra, daquele que é o eterno, daquele que se fez carne. E João vai falar mais uma vez quando ele escreve o livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 13, ele diz o seguinte: está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus.
Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua costa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a palavra. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é eterno. Ele estava com Deus e é Deus na sua glória. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que se humilha e se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é aquele que morre por nós e ressuscita ao terceiro dia, que volta ao Pai e aguarda o momento da sua vinda e virá com glória e despejará o furor da ira de Deus, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a todo aquele que nele crê, esse não será condenado, esse não perecerá, será levado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo tinha plena comunhão com Deus. João vai dizer isso. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O Verbo tinha plena comunhão com Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, os versos de 1 a 5 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É o Jesus que é homem e que é Deus, que ora intercedendo pelos seus, se preparando para aquele grande objetivo, que era entregar a sua vida na cruz, e nos mostra por meio das suas palavras que ele era grande e se esvaziou, para que por meio das suas feridas fôssemos sarados. Ele se humilhou por nós, morrendo na cruz, para que por meio do seu sangue tivéssemos perdão e remissão dos nossos pecados. Amém? Nele estava a vida. João vai dizer isso: nele estava a vida, verso 4, e esta era a luz dos homens. É interessante, irmãos, que nós que moramos na cidade, nós não temos muita percepção da escuridão. A gente estranha quando, por exemplo, queima alguma luz da iluminação pública e a gente tem que entrar numa rua quando ela está mais escura, quando ela está na penumbra. A gente tem medo, mas ainda assim não é escuro. A gente, quando visita o interior, principalmente naquelas localidades onde a iluminação pública ainda não chegou, e no máximo tem a iluminação próxima da casa, quando a gente chega naquela localidade e a gente apaga as luzes, a gente percebe o que são as trevas, a gente percebe o que é a escuridão. Esse ano nós fomos visitar a família de Gabi, que mora lá em Garanhuns, e uma tia dela tem uma fazendinha no meio do nada, e fomos muito bem recebidos, e nós ficamos hospedados lá, e numa determinada noite, todo mundo foi dormir nas suas casas, nós ficamos sozinhos lá, e a gente veio da cidade para lá, entrando na mata à noite, tudo escuro. Aí eu decidi desligar a lanterna do carro. Disse: Júlia, tu quer ver o que é escuridão?
Desliguei a lanterna do carro, não dava para ver nada, nada. Aí eu liguei a lanterna do carro e a gente se dirigiu e abre cancela e fecha cancela, e a gente chegou na casa, indo pela estrada tudo escuro, mas à medida que a gente foi se aproximando da casa, tinha uma luminosidade, porque as luzes de fora ficaram acesas. Mas enquanto nós estávamos indo, desliga a luz, olha para o céu. Você viu quantas estrelas existem no céu? Você percebe quantas estrelas há no céu? A gente não vê tantas estrelas assim na cidade, porque a luminosidade é tão grande que a gente não tem a facilidade de enxergar. João está dizendo que nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Porque apesar de toda luz que nós criamos para nos proteger, apesar de toda iluminação pública, apesar da nossa necessidade da luz para segurança, nós vivemos nas trevas do nosso próprio coração, porque o salário do pecado é a morte. Nós andamos em trevas, nós andamos tateando na vida, porque uma vida sem Deus é uma vida de trevas, porque o salário do nosso pecado é a morte, é a separação, é a escuridão. Mas João vai dizer, nele estava a vida. Nós precisamos de vida, porque aquele veio para nos dar vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de vida e só temos vida nele. Mas ele não é apenas a vida, ele é a luz dos homens. É ele que tira as trevas do nosso próprio coração. É ele que ilumina a nossa vida de tal forma que a gente pode não saber o que tem ali, mas ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos por meio da sua palavra. É ele que dissipa as trevas do nosso coração e aponta o nosso caminho. É quando ele está na nossa vida que a gente pode estar na maior densa treva do mar, no meio da maior tempestade, mas ele estando lá, a paz, porque a presença dele dissipa todas as trevas. Quando eu era criança, chegava a determinado momento da noite, estava todo mundo ali já se preparando para dormir, e eu ficava pedindo a Deus para minha mãe não me pedir para pegar um copo d'água. Estava tudo apagado já. Aí minha mãe dizia, meu filho, por favor, pega ali um copo d'água para mim. Eu ficava aperreado, que eu tinha que passar pela casa todinha, todo no escuro. Só tinha luz quando eu abrisse a geladeira. E criança cria muita coisa na mente. Eu ficava com a percepção de que alguma coisa estava atrás de mim, me perseguindo, ia me pegar. Eu tinha que correr rápido para chegar aonde? Na luz. Mas a Escritura diz que eu não posso chegar na luz. O caminho está interrompido, não tem ponte, não tem atalho, não tem caminho. Então Deus decidiu enviar vida e luz para que os mortos pudessem viver e para que aqueles que habitavam em densas trevas pudessem dissipar as trevas do seu próprio coração. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas tentaram. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se antecipa, tu és o Cristo. Ah, Pedro, tu só pode dizer um negócio desse porque do alto te foi revelado. Daqui a pouco Jesus está dizendo que tem que se entregar, que tem que morrer, que tem que padecer por conta dos nossos pecados. Senhor, que é isso, Senhor? Está doido? Te afasta de mim, Satanás. O Evangelho
de João, assim como os outros evangelhos, vão mostrar que havia uma guerra. Satanás vai tentá-lo como tentou Eva, como tentou Adão. E ele, respondendo pela palavra, firmado no seu amor e no seu propósito, resiste a todas as tentações e é aprovado. Naquilo que Adão e Eva pecaram, ele foi aprovado. Assim, ele é o novo Adão que pode nos representar, morrendo por nós na cruz, nos substituindo, para que por meio da sua morte tenhamos vida. A vida é a luz dos homens, mas o texto vai dizer: a luz foi rejeitada. Para a gente caminhar para o fim, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, Isaías, capítulo de número 9, verso 2. Isaías, capítulo 9, verso 2. Vamos ler o capítulo de Isaías do 1 até o 8, para os irmãos perceberem qual é o contexto desse texto. Isaías capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso de número 7, diz assim então: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exaltam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a cangue que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está em seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O texto profético que fala de Cristo, no verso 2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Salmo 23 é lembrado, dentre outras coisas, porque Deus, o Supremo Pastor, é aquele que está conosco e passa conosco pelo vale da sombra da morte. Isaías capítulo 9, verso 2 diz que Jesus é uma luz tão grande que quando brilhar, a sua luz é tão grande que há esperança para aqueles que passam pelo vale da sombra da morte. Esses serão resgatados. Em João capítulo 8, e aí a gente volta para o Evangelho de João. João capítulo 8, verso 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é que João diz no capítulo 1, no verso 4 e 5? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que é que tem no capítulo 8, verso 12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Essa é uma das épocas do ano que mais tem iluminação. Você vê luz em todo lugar. Vocês já passaram, por exemplo, na Agamenon Magalhães à noite? Vocês visitaram shoppings por aí? Vocês passaram nas vitrines das lojas? Vocês passam pelas ruas e veem a quantidade de luz, mas a quantidade de luz não reflete a realidade da salvação, porque na maioria das casas que há luz, quem impera são as trevas. Mas a Bíblia diz que a verdadeira luz veio para dissipar as trevas daqueles que estavam perdidos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a vida, Ele é a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em casa nós arrumamos a árvore lá, ornamentamos e botamos as luzezinhas. Foi a primeira experiência de Olívia com isso. Quando a gente ligou na tomada que começou a piscar, ela ficou espantada. E na hora Gabi pegou, estava lá Mariana e Júlio do lado, e Gabi pegou dizendo: nós cremos na luz, Jesus é a nossa luz. Todas as vezes que vocês olharem para essas luzinhas, se lembrem da verdade que é eterna, que Ele é a nossa luz, porque sem Ele nós andamos em trevas, não há luz em nós, nós não conseguimos chegar no caminho sem Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? No capítulo 3 de João, ó João de novo, no capítulo 3 de João, dos versos 19 a 21, para a gente encerrar, o apóstolo diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 a 21. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Por que é que Jesus foi perseguido, traído, humilhado e morto? Porque a sua luz revelava as trevas dos corações humanos. Jesus, ele tem essa capacidade, esse poder de nos mostrar os nossos pecados e ao mesmo tempo nos dar a sua graça. Ele é a pedra de tropeço que muitos irão cair por rejeitá-lo, mas também é a pedra angular, a pedra que sustenta todos aqueles que nele confiam, que nele esperam e que nele creem. Ele é o Senhor, essa luz que nos ilumina, que nos deu vida, também julgará todas as trevas. O Natal nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também nos lembra, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Louvamos a Deus, irmãos, que nos lembra por meio do apóstolo João quem Jesus é, porque Jesus é a nossa luz, é a nossa vida, porque Ele tira as trevas do nosso coração e ilumina o nosso caminho. E nós oramos para que Deus, por meio de Cristo, possa fazer com que as pessoas que vivem nas trevas sejam alcançadas pela luz, assim como nós fomos um dia.
que a luz do Senhor brilhe cada dia mais e mais, e que as pessoas, reconhecendo os seus pecados, recorram a Ele como Senhor e Salvador. Amém? Então, apesar dos preparativos para a ceia, apesar das organizações e ornamentações domésticas, apesar de toda essa movimentação de presente, de consumo, de amigo secreto, apesar dessa dinâmica que muda muita coisa, não nos esqueçamos do que de fato é o Natal e quem de fato é Jesus, nossa vida e nossa luz. Curve sua cabeça, vamos orar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra e por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Tu continues, Senhor, a nos ajudar para que vivamos e agrademos o Teu coração, e nos usa, Senhor, para que a Tua palavra pregada possa chegar aos corações, e que Tu tragas luz para aqueles que estão em trevas, vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, e que assim seja, para que o mundo saiba que Tu és Deus, e que Tu sejas glorificado por meio dos Teus planos eternos, por meio da Tua bondade e da Tua graça, que não tem fim. Louvamos o Teu nome e oramos em nome daquele que é a vida e luz. Amém.